O assunto de hoje é litigância de má-fé e ato atentatório. Primeiro, litigância de má-fé. Quando falamos de processo, geralmente nos referimos à lide, que nas palavras do jurista italiano Carnelucci, é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão de direito resistida e deduzida em juízo. Isso geralmente acontece quando duas pessoas têm um conflito e o levam ao judiciário para sua resolução. No processo judicial, as partes e os advogados têm deveres a cumprir. Assim, as partes devem agir com boa fé e lealdade processual, ou seja, elas devem expor os fatos como verdade, cumprir com exatidão as decisões judiciais e evitar praticar atos inúteis na defesa do direito. Ocorre que nem sempre isso acontece. Em um dos casos é a chamada litigância de má-fé, em que uma das partes age em completa desconformidade com o princípio da lealdade processual. A litigância de má-fé não é uma figura nova no CPC atual, no qual ele traz esse instituto a partir do artigo 79, dizendo que aquele que agir dessa forma vai responder por perdas e danos, sendo que nesses casos, o juiz, por meio de ofício ou a requerimento das partes, pode condenar o litigante de má-fé. Assim, com a condenação, a parte pode pagar uma multa calculada em cima do valor da causa. Isso vai ocorrer quando qualquer uma das partes deduzir em direito uma pretensão, que seria contrária expressamente ao texto de lei, ou alterar as verdades do fato, utilizar do processo para atingir um fim legal, interpor um recurso meramente protelatório, ou seja, todos esses casos que foram mostrados aqui, de modo exemplificativo, indicam um comportamento que foge do princípio da lealdade processual e da boa-fé, o que deve ser coibido pelo nosso ordenamento jurídico. Isso acontece porque o objetivo do processo judicial é a pacificação social. Assim, todas as partes têm deveres e obrigações a serem cumpridos durante a marcha processual. Segundo, ato atentatório. Os atos atentatórios são todos os comportamentos comissivos ou omissivos que possam atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. Pode ser encarado como ato atentatório à dignidade da justiça. Assim como a má-fé processual, também deve o juiz usar de parcimônia e bom senso para evitar identificar ato atentatório à dignidade da justiça em toda e qualquer atividade praticada pela parte na defesa de seus interesses. Os atos atentatórios ao exercício da jurisdição não só violam o necessário respeito ao poder judiciário ou à autoridade judiciária, mas também ao cumprimento dos provimentos mandamentais em geral. Artigo 77, inciso 4º. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 6º. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.